O Memphis dizendo que eu quero jogar, eu tenho o Yuri, eu tenho o Carrilho, eu tenho o Martinez, eu tenho todo mundo praticamente que jogou no sábado. O que eu faço? Eu ponho os caras que são piores e melhor de saúde ou ponho os caras que são melhores? Ele optou pelos melhores, ou boa parte dos melhores, e acabou não tendo nenhuma coisa nem outra, e acabou empatando de maneira justa. O Corinthians não mereceu vencer claramente. Arnaldo, você estava falando que você ia falar sobre essa questão, que todo mundo deve passar, talvez o Corinthians não passe e o que isso impacta. O Corinthians não passou, eu estou falando da Libertadores, né? Na Sul-Americana tem outros brasileiros enroscados, o Vitória, sim. Né? Sul-Americana está meio embaralhado, né? Até porque o Cruzeiro, né? Tá. É o que o Corinthians já desceu da Libertadores, sim, né, Tirone? Seria uma outra paulada, né? Sim. Agora, eu acho que a situação matemática, o Vessone explicou aí que ainda depende das próprias forças para pelo menos ser o segundo e jogar o play-off, né? Sim, mas, enfim, se embananou um pouco mais na Sul-Americana. Você não esperava mais do Corinthians, considerando o jogo que fez na Copa do Brasil, que ganhou e tudo mais? Eu acho que o jogo que fez bom foi contra o Inter. É difícil a gente separar as coisas, né? Eu estava pensando tanto ontem nisso, com as questões da CBF, escolha de técnico, Ancelotti vai e vem e tal, não sei o que lá. O que tem a ver com o Corinthians? Tem a ver que o Corinthians tem o antigo técnico da seleção brasileira, o Dorival. Qual que é a relação que eu faço? Como é que o Ancelotti vai aceitar um convite do Edinaldo da CBF se não sabe nem se o Edinaldo vai estar amanhã? Não era a mesma coisa pro Dorival? Era. Certo? Sim. Então eu vou aceitar o convite do Corinthians. Não é possível que ele não saiba do que está acontecendo no extracampo. E mais, não é possível que ele não saiba que ele não vai ter semana de trabalho a não ser durante o Mundial. Certo? Então, isso ele sabe que ele ia ter que chegar, ia ter a Copa do Brasil num dia, o Brasileiro no outro e a Sul-Americana no outro. E nenhum técnico que tem competição internacional tem uma semana para trabalhar. E aí é uma escolha de selecionar os jogadores, né? Não é mais de trabalho durante a semana, né? O gol que o América faz, esse tipo de jogada ensaiada numa cobrança de escanteio, provavelmente os caras repetiram isso algumas vezes durante a semana. Vai, cobra curto. Mais do que isso, o América nem viajou para o jogo Colômbia, os caros partiram para o Brasil, vieram já para o Brasil. Exato. E jogaram lá com o time sub-20, eles já estavam classificados, ficou também fácil. É uma forma que os outros clubes de outros países encaram a competição, né? Sim. Encaram de verdade, torcedor pra caramba do América lá. Exato, isso mesmo. Pô, aliás, a maior presença que eu acho que eu já vi de uma visitante internacional, pelo menos. Mas disparado, mas Michael Boca, Michael River. Então, isso é muito legal. Impressionante. Esse é um fato, né? A importância que dão, e às vezes os brasileiros não dão ao torneio, sobretudo a Copa Sul-Americana, acho que Libertadores é um pouco diferente. Agora, essa situação pode ser na Sul-Americana ou na Libertadores, do desgaste dos brasileiros em relação aos outros, é muito maior. A questão física, as escolhas. Então pode ser o Muxuque Runa, o América de Cali, o Libertad, o outro, o Cerro. Eles não estão num calendário desta forma que os brasileiros estão, não, mas nem longe disso. Então, para o brasileiro enfrentar, ele pode ser mais rico, ter mais capacidade técnica, ter melhor elenco, mas o jogo, ele vai exigir muito do aspecto físico, qualquer jogo. Só um adendo, e não é só calendário. O Corinthians teve o Inter de Porto Alegre sábado. Provavelmente o peruano teve lá um time bem mais fraco, o colombiano mais fraco. A gente encara ainda um monte de adversário, além do calendário, adversários duros, né? Exato. 2 dias antes. Exato. 3 dias antes. E eu acho que aí na situação, qual que é a situação que o Dorival entrou no Corinthians? Ele ia começar a Copa do Brasil, no Brasileiro mais ou menos no meio da tabela, e a Sul-Americana enrascada, como ele falou. Então, aí o que ele vai fazer? Ele vai tirar o pé da Sul-Americana, seja o que Deus quiser, ou vai tentar? Ele tentou. Ele tentou botar os melhores. Então, já tem um sinal, que era o sinal Dorival das Copas. Né? A partir de agora, a aposta dobra, né, Vessone? Porque ele tem o brasileiro, que ele venceu bem em Mirassol, e depois é só na quinta, mas na quinta é uma decisão no Uruguai. Se ele ainda quiser a Sul-Americana, ele vai ter que repetir E aí o Santos domingo. Aí o clássico. A volta do Neymar, provavelmente. Exatamente. Então, o Dorival vai ter esses dilemas todas as semanas, todos os pré-jogos.